Oi, turma, bom dia, professor Luiz, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai assistir uma aula de arte falando sobre a grande mágica de captura de imagens, certo? A gente sabe que a partir daí se deu a origem de vários outros tipos de artes, né? Como até mesmo o cinema. E vamos para nossas dicas de estudo para a gente começar a nossa aula. Procurar um lugar bem calmo, tranquilo e silencioso, né? Ter sempre perto de você um estojo contendo seu lápis, borracha, ter sempre ao seu lado seu material didático, seus livros e o seu caderno. Vamos começar, ok? Consta que a história da fotografia começa na antiguidade, quando se descobriu a possibilidade de se projetar imagens por intermédio da luz. Há relatos de que alquimistas no século IV a.C. conseguiram produzir uma imagem invertida através da passagem da luz por um pequeno orifício feito em uma câmara escura. No entanto, foi somente em 1525 d.C. que a descoberta de que os sais de prata eram sensíveis à luz e que permitiriam a fixação da imagem refletida de um objeto revolucionaria o universo da captura de imagens. Em 1725, o professor de medicina da Universidade de Adolf, na Alemanha, Johann Heinrich Schulze, através de um revolucionário experimento, conseguiu provar essa possibilidade de se registrar uma imagem através do uso da luz em combinação com os sais de prata. Primeiramente, ele encheu um frasco de vidro com nitrato de prata e, após expor o recipiente à luz, descobriu que a substância que havia ficado em contato com a luminosidade se tornara da cor violeta, enquanto o restante da substância continuava intacto. O seu próximo passo foi introduzir nesse mesmo frasco um chumaço de papel extenso e, após expô-lo novamente ao sol, a surpresa, descobriu que havia ficado impressas por um curto espaço de tempo, na superfície do frasco, em negativo, as palavras escritas no estêncil, né? Então, foi a partir desse experimento, né, por um pequeno período de tempo, né, um curto período de tempo, que ele conseguiu, né, registrar e guardar uma imagem pela primeira vez, né? Então, foi aí que se deu, né, o primeiro passo para essa captura de imagens. Começava, pois, a história da fotografia, e era o pontapé inicial para que uma infinidade de experimentos fossem feitos até que, em 1826, o inventor francês Joseph Nicéphore conseguisse finalmente fixar uma imagem através desse processo, a fixação das imagens fotográficas. Resolvido o problema da impressão de uma imagem através da luz sobre uma superfície, restava agora fazer com que essa imagem pudesse ser fixada e, posteriormente, copiada. Entrava em cena o inventor francês Joseph Nicéphore Niepce e começava a portentosa, né, história da fotografia. Nascido no seio de uma família abastada da sociedade francesa do século XVIII, Joseph Nicéphore, então com 40 anos de idade, não pensou duas vezes quando decidiu pedir dispensa, né, das forças armadas francesas para dedicar-se exclusivamente à pesquisa graças a um imenso patrimônio da sua família. A história da fotografia no século XX. Foram mais de um século de fotografia analógica, que inevitavelmente haviam adquirido o status de uma arte, chegando a ser alvo de polêmicas, pois para muitos essa nova tecnologia inexoravelmente daria fim à arte da pintura, né? Antigamente, vocês podem ver que assim nos museus históricos, ou até mesmo nos nossos livros de história, os registros fotográficos, né, dos imperadores, das condessas, né, das pessoas que eram de alta classe ou de algum momento histórico da história da humanidade, sempre eram retratados, né? Eles são retratados através de pinturas, né? Então, assim, a gente não tinha naquele tempo, né,
por volta ali de 1500, 1600 mais ou menos, a gente ainda não tinha fotografia, então era tudo feito através de pintura. E quando a fotografia chegou, que conseguiu, né, captar aquela cena, aquele momento, né, ela foi perseguida, né, e foi muito criticada, porque os artistas naquele tempo diziam que eles se sentiram ameaçados, né, achando que ela era uma forma de arte, né, e que estaria tirando os méritos deles, né, e que seria muito prática, né, você apertar um botão e fazer um registro, né, ao invés de você fazer a própria pintura, né, ou produção artística daquela paisagem, daquela pessoa e assim sucessivamente. O princípio, o argumento era que se tratava de uma afronta, né, dar um nome de arte a um método que utilizava-se de processos físico-químicos para retratar os ambientes e que, além disso, independia de habilidades com as mãos, para que o procedimento fosse executado. Tanta foi a força dessas objeções que chegou a dar origem a um movimento na pintura, né, conhecido como impressionismo. Dentre as principais personalidades que surgiram a partir do século XX como os principais representantes da história da captura de imagens, né, mundial, os mestres do fotojornalismo estão Henri Cartier-Bresson, francês nascido em 1908, considerado um gênio do fotojornalismo, por combinar fotografia jornalística com a mais pura arte do seu século. Além dele, destaca-se o húngaro Robert Capa, considerado um dos maiores fotógrafos de guerra de todos os tempos. Pierre Wenger, fotógrafo e etnólogo franco-brasileiro que viveu boa parte da sua vida em Salvador. É conhecido como o mestre da fotografia representativa das culturas e da religião dos povos, né? Então, esse era um brasileiro que conseguia fazer aí registros, né, memoráveis, e ele é reconhecido também mundialmente, né? E deixo para vocês uma pequena atividade, né? Vocês vão fazer uma foto que transmita um sentimento e fale o significado da sua produção. Manda ela para mim, né? E eu vou estar dando visto na sua atividade. Lembrando que todo o conteúdo das nossas aulas está disponível no nosso site, né, escolapequenospassos.com.br. Peço que vocês, por favor, deixem um like nesse vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. E sigam a gente nas nossas redes sociais, ok? Eu vou ficando por aqui. Deixo a todos um grande abraço. Até a próxima aula.